Olá pessoal, nesta videoaula iremos trabalhar o conteúdo de função exponencial. Apenas definições e parte gráfica, algumas ideias bem importantes que vocês precisam saber na hora de realizar um exercício que envolva uma função exponencial. Função exponencial é aquela que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. Essas restrições são necessárias, pois 1 elevado a qualquer número resulta em 1. Assim, em vez de exponencial, estaríamos diante de uma função constante. Tá? A função constante é aquela que, por exemplo, aqui se não houvesse essa restrição, eu poderia ter a função cortando apenas no 1 para y, né? E daí ia ficar uma função constante, não ia ficar uma função exponencial, certo? Então, por isso é uma restrição necessária. Além disso, a base não pode ser negativa, tá? Nem igual a zero, pois para alguns expoentes a função não estaria definida. Por exemplo, a base igual a menos 7 e o expoente igual a 1 sobre 2, né? Como no conjunto dos números reais não existe a raiz quadrada de número negativo, não existiria imagem da função para esse valor. Então, vocês imaginem se eu tivesse a base sendo o número menos 7 e o expoente igual a 1 sobre 2. Mas essa base elevada a 1 sobre 2 é a mesma coisa que eu extrair a raiz desse número, mas esse número é negativo, certo? E eu não tenho a raiz de um número negativo nos números reais. Eu tenho nos números complexos, mas como a função exponencial a gente trabalha no conjunto, né, ela pertence ao conjunto dos números reais positivos, maiores que zero, então para esse valor não estaria definido. Então a função exponencial é toda função de números reais. Em números reais está o quê? O conjunto dos números reais positivos, e esse símbolo aqui significa diferente de zero. Tá? Todos os números reais positivos diferente do zero. Ou seja, 0,1, 0,2, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Nunca o zero, mas sempre um número maior do que ele. Tá? E é definida por f de x igual a a elevado a x, onde a é um número real maior que zero e diferente de 1. Porque diferente de 1, como comentado antes, né? Se fosse 1, a gente poderia ter uma função constante e não exponencial. Por isso que tem que ser a base, né, tem que ser maior que zero. Pode ser 0,1, 0,2, 0,9, nunca 1. Pode ser o 1,1, 1,2, mas o 1 não. Exemplos de funções exponenciais. Essa aqui é um exemplo de função exponencial. f de x igual a 5 elevado a x. f de x igual a 0,1 elevado a x. Note que aqui eu tenho 0,1, que é maior que zero, certo? Um pouquinho maior, mas ainda assim é maior que zero. Né? Aqui f de x igual a 2 sobre 5 elevado a x. Sempre o expoente vai ser o x, por isso que caracteriza-se como função exponencial. Então, nos exemplos acima, o número 5, o número decimal 0,1, esse número racional 2 sobre 5, são a base, enquanto x é o expoente. O gráfico da função exponencial, no caso desta função, né, que representa a função exponencial, ela passa pelo ponto 0,1. Então 0 para x, 1 para y. Pois todo número elevado a zero é igual a 1. Correto?
Além disso, a curva exponencial não toca no eixo x. Abaixo representamos o gráfico da função exponencial. Tá, então esse é o gráfico da função exponencial. Note que aqui, ó, o que ele diz aqui? Ó, pois todo número elevado a zero é igual a 1. Por que elevado a zero? Porque o x pode ser zero. Tá? Quem não pode ser zero é o a. O a tem que ser maior que zero, diferente de 1. O x não, o x pode ser qualquer número negativo, positivo, correto? Qualquer número pertencente aos reais. Por que pode ser negativo, por exemplo, o x? Porque quando eu tenho um número positivo elevado a um número negativo, eu tenho uma propriedade que eu posso escrever esse número a como sendo 1 sobre a elevado ao expoente positivo daí, né? Porque se o a está elevado a um expoente negativo, isso é igual ao inverso desse valor. Então o inverso desse valor sempre vai ser um valor, né, 1 sobre o número aqui, vai ser positivo. O inverso dele vai ser positivo no caso por ser elevado a um expoente negativo, né? Mas já vai mais pra frente no decorrer da aula vai ficar mais simples de vocês entenderem isso, tá? Atenção! Na função exponencial a base é sempre maior que zero, como eu havia comentado. Portanto, a função terá sempre imagem positiva. Tá? Então, assim sendo, não apresenta pontos nos quadrantes 3 e 4. Quais seriam os quadrantes 3 e 4? No nosso plano cartesiano, é que eu poderia ter colocado aqui, mas na próxima videoaula eu coloco o plano cartesiano e explico essa parte aqui. No plano, mas é simples, né? O plano cartesiano, pense o seguinte, eu tenho eixo x, eixo y. Primeiro quadrante, x positivo, y positivo, certo? Segundo quadrante, y positivo, x negativo. Terceiro quadrante, x negativo, y negativo. Quarto quadrante, x positivo, y negativo. Então eu não tenho imagens no quadrante 3 e 4, ou seja, abaixo do meu eixo x. Tá? f de x, né, a função exponencial f de x é igual a x, a elevado na x, tal que o a pertence aos reais positivos diferentes de zero. Tá? E o a também é diferente de 1. Ele não pode ser 1, tem que ser maior que zero e diferente de 1. Né? Essas são as restrições para a função exponencial. Quanto à parte de ser uma função crescente ou decrescente, ela será crescente quando a base for maior que 1. Por exemplo, a função y igual a 2 elevado na x, que é uma função bem comum de cair em exercícios de vestibulares, né? É uma função crescente. Para constatar que essa função é crescente, atribuímos valores para x no expoente da função e encontramos a sua imagem. Os valores encontrados estão na tabela ao lado. Então vamos analisar essa tabela aqui. Aqui eu tenho os valores para x. Eu atribuí valores próximos de zero e um pouquinho maior que zero também, né? Para poder escrever meu conjunto das imagens aqui dessa função exponencial. Então, aqui está y igual a 2 elevado na x, mas o y é a mesma coisa que eu escrever f de x. Tá? Para quem está se fazendo essa pergunta, talvez, por que aqui não está f de x, que nem aqui no gráfico anterior, por exemplo, mas essa f de x é a mesma coisa que o y. Tá? Isso aqui significa a imagem. Tá? E o y também representa a imagem da função. Voltando aqui. Eu atribuí, por exemplo, coloca qualquer valor, tá? Pode ser, aqui por exemplo, podia ser o menos 4, menos 5, né? Poderia ser o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Mas aqui está atribuído valores negativos e positivos para poder ver qual que é o comportamento da imagem. Então aqui, x sendo menos 3, o que vai acontecer? Aonde tem o x, na função eu vou substituir o menos 3. Lembra que lá no conteúdo anterior de equações algébricas a gente
a gente estava interessado em encontrar o valor do x, né? Agora a gente volta a querer aplicar esse valor na função e não encontrar o valor do x, tá? Vamos fazer igual a gente fez no conteúdo de polinômios. Tá? Que a gente pegava o valor do x, aplicava na função e via qual que era a imagem. Então aqui, menos 3 aplicado na função y igual a 2 elevado a x, vai ser o quê? Y igual a 2 elevado a menos 3. Perceba que aqui onde que tinha o x, eu apliquei o valor menos 3. Existe uma propriedade na álgebra que me diz que um número positivo, né, elevado a um número negativo, eu posso escrever isso como sendo o inverso dele, elevado ao mesmo expoente. Porque elevado ao... Poderia estar aqui, ó, 1 sobre 2 elevado ao cubo, por exemplo, certo? Por que o expoente está para fora? Porque 1 elevado ao cubo é sempre 1. Então quem vai sofrer a multiplicação aqui do expoente vai ser sempre o 2, né? Correto? Daí ficaria, né, 1 sobre 2 elevado ao cubo, que é 1 sobre 8. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então 1 sobre 8. Aqui o menos 2. E 1 sobre 8 é um número positivo, né? Maior que 0. Menos 2. Y igual a 2 elevado a menos 2, mesma coisa. Posso escrever ele como sendo o inverso, elevado ao quadrado, né? Daí fica positivo porque o 2 foi para baixo. Então quando esse valor está aqui elevado a um número negativo, ele vai para baixo e o valor fica positivo. Que é a mesma coisa que 1 quarto, né? 1 vezes 1 é 1. O 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4, né? Então 1 sobre 4. Menos 1, eu tenho y igual a 2 elevado a menos 1, aplicando menos 1 na função y, né? Mesma coisa, vai ser 1 meio. Se aqui fosse 3, por exemplo, elevado a menos 1, seria 1 terço elevado a 1. Se aqui fosse 5 elevado a menos 1, seria 1 sobre 5 elevado a 1. Se fosse 10, 15, 20 elevado a, sei lá, menos 1, menos 3, seria o próprio valor dividido por 1, né? Tá? Sempre vai acontecer isso aqui. Para valores, né, que estão com o expoente negativo. Valores maiores que zero, né? Que aqui a minha base tem que ser maior que zero. No caso, 2 é maior que zero e é diferente de 1. 2 elevado a zero agora, aplicando zero na função. Qualquer número elevado a zero é 1. 1 é a minha imagem da função. Tá? O que eu não posso é que o A seja zero, nem negativo, e não pode também ser 1. O x pode ser qualquer valor. A imagem também pode ser qualquer valor, né? A restrição só cabe ao valor da base. 1 aqui agora. 2 elevado a 1, 2. 2 agora. 2 elevado a 2, 4. Só estou aplicando os valores, né? Onde tinha x aqui, eu estou colocando o valor de x aqui que foi atribuído. Então 2 ao cubo, 8. Então perceba que mesmo assim, mesmo o expoente aqui, por exemplo, eu atribuindo um valor negativo, no caso menos 3, menos 2, menos 1, a imagem sempre será positiva, né? Para menos 3 deu 1 oitavo. Se fosse menos 5, seria 1 sobre 5. Perdão, se fosse menos 5 aqui, né? 1 sobre 2 elevado a 5. Se fosse menos 7 aqui, seria 1 sobre 2 elevado a 7. E assim por diante. E o valor sempre ficaria positivo. Correto? Então é isso, né? Para constatar que a função é crescente, a gente atribui valores, verifica qual que vai ser a imagem, né? A restrição é de que o A seja maior que zero, diferente de 1, beleza? Sendo assim, aqui para um valor que é maior que 1, a função é uma função crescente, né? 1 sobre 8, 1 sobre 4, 1 sobre 2, está sempre aumentando o valor.
né? 1/8 é menor que 1/4. 1/4 é menor que 1/2, então 1/2 é maior que 1/8, então a função está crescendo. Correto? Aqui já foi para 1, ó. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, já está crescendo a minha função exponencial, certo? Então notamos que quando aumentamos o valor de x, a sua imagem também aumenta, certo? Deixa eu só voltar aqui. Ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Está aumentando os valores de x, certo? Ó, aqui o menor valor é menos 3, daí vai para o menos 2, menos 1, e vai só aumentando o valor de x, né? O que aconteceu também aqui? A minha imagem também foi aumentando o valor, tá? Pense o seguinte, às vezes vocês estão com dúvida por que 1/8 é menor que meio, por exemplo. É 1 dividido por 8, tá? 1 dividido por 8 vai dar um número muito pequeno. Diferente de 1/2. 1 dividido por 2 vai dar 0,5, né? Ok? Então por isso, ó. Aqui é um valor pequeno, aqui é um valor um pouquinho maior que esse, e o meio é um pouquinho maior que 1/4, né? Daí 1 já é maior que meio, 2 é maior que 1, 4 é maior que 2. Entenderam a lógica? Então seria isso, né? Aqui eu tenho o gráfico dessas imagens. Perceba que aqui, ó, quando x é 1, o y aqui, ou seja, a minha imagem, é 2. Olha aqui, ó. Quando x é 1, a imagem é 2. Quando x é 2, a imagem é 4. Ó, quando x é 2, a imagem é 4, né? E aqui eu tenho o gráfico então das imagens. Quando aumenta o valor do x, a imagem também vai aumentar. Então, por sua vez, as funções cujas bases são valores maiores que 0 e menores que 1 são decrescentes, tá? Então, se antes eu tinha quanto mais o valor de x aumentava, a minha imagem também aumentava, mas a minha base era maior que 1. Né? A base ali no exercício anterior era 2. Agora aqui, quando a base é um valor maior que 0 e menor que 1, a função vai ser decrescente. Por exemplo, eu tenho essa função aqui, exponencial, 1 sobre 2 elevado a x. É uma função decrescente, então as imagens de alguns valores de x e o resultado encontram-se na tabela ao lado. Vamos verificar aqui. Os valores de x, os mesmos da tabela anterior. Quando é menos 3, eu tenho y elevado a menos... y igual a 1 sobre 2 elevado a menos 3, né? Que isso é igual a 2 elevado a 3. Por quê? Se antes eu tinha 2 elevado a menos 3, por exemplo, na função anterior, eu fazia o inverso. Aqui também vai acontecer de fazer o inverso, né? Então, vai ficar 1 sobre 2. Divisão de frações, mantém a primeira e inverte a segunda. Por isso que vem no 2 ao cubo aqui, que é igual a 8, né? Vai acontecer assim também para os outros valores. Né? Quando for meio elevado a 0, vai ser 1. Quando for 1, o x, meio elevado a 1 vai ser o próprio valor. Quando for 2, meio elevado ao quadrado, vai ser 1/4, então está diminuindo. Ó. Aqui eu tinha 8, 4, 2, 1, meio, 1/4, 1/8, que é menor que todos esses valores, né? Então perceba que quanto maior o valor de x agora, a imagem está diminuindo, né? Para uma função que está no intervalo entre 0 e 1. Meio está no intervalo entre 0 e 1, né? Maior que 0, menor que 1. Ok? Então notamos que para esta função, enquanto os valores de x aumentam, os valores das respectivas imagens diminuem. Dessa forma, constatamos que a função f de x igual a 1 sobre 2 elevada na x é uma função decrescente. Então, com os valores encontrados na tabela, traçamos o gráfico dessa função. Note que quanto maior o valor de x, né, mais perto do zero a curva exponencial fica.
Então ela está decrescendo. Se no gráfico anterior, quando a minha base era 2, né, maior que 1, o valor é maior que 1, né, e os valores de x, quanto mais aumentava, a imagem aumentava. Agora, como a base está entre 0 e 1, quanto mais eu aumento o valor do x, a minha imagem vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Mas ela nunca toca o eixo x, tá? Ela vai tangenciar aqui o eixo x, mas nunca vai ser zero, né? Então, qual a ideia inicial que devemos ter deste estudo? A função exponencial ela será crescente quando a base, né, que é o meu a, for maior que 1. E decrescente quando o a estiver no intervalo entre 0 e 1, né? Tal que o a seja maior que 0 e menor que 1. Então, qualquer base de uma função exponencial que esteja nesse intervalo, entre 0 e 1, vai ser função decrescente. Quando a base for maior que 1, vai ser uma função crescente. Então, no próximo vídeo, iremos trabalhar com exercícios de vestibulares envolvendo função exponencial. Até a próxima videoaula, pessoal.